E a gente continua em Brasília porque na reta final do ano o presidente Lula recebeu nessa segunda-feira no Palácio da Alvorada o ministro da Fazenda Fernando Haddad e o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Direto então para a capital federal, chegando a repórter Marília Ribeiro. Tudo bem, Marília? Lula assinou o decreto de nomeação de Gabriel Galípolo e o que falta para ele assumir efetivamente a autoridade monetária aqui no país? Bem-vinda, boa noite. 2025 chegar, viu, Thiago? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nessa última segunda-feira de 2024. Então, como você disse, hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu junto com o presidente Lula e com o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para essa posse simbólica que aconteceu lá no Palácio da Alvorada. Lembrando que Gabriel Galípolo foi indicado pelo presidente Lula, ele passou por sabatina dentro da Comissão de Assuntos Econômicos lá do Senado Federal. Depois seu nome foi levado para o plenário do Senado e foi aprovado. Então, a partir de agora, de janeiro, Galípolo assume a presidência do Banco Central. Além da posse de Galípolo, Thiago, vale a gente trazer aqui que o presidente Lula também deu posse aos 3 diretores do Banco Central que passaram pelo mesmo processo de Galípolo lá dentro do Senado, Eles foram indicados pelo presidente Lula, sabatinados e também apreciados pelo plenário do Senado Federal. Nós estamos falando dos nomes para Newton David, que vai para a diretoria de política monetária. Esse cargo que atualmente é ocupado por Gabriel Galípolo. Temos também Gilneu Vivan, que vai para diretor de regulação, e Isabela Correia na diretoria de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta. Thiago, vale a gente trazer aqui que agora Galípolo, ele está ocupando, de forma interinamente, a presidência do Banco Central. Isso porque Roberto Campos Neto, ele está em um recesso compensado nesse final de ano. Então, amanhã é o último dia de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central e a partir do dia 1º de janeiro de 2025, Gabriel Galípolo assume a presidência do BC. Mas é importante que esse decreto, que foi assinado hoje pelo presidente Lula, ele precisa ser publicado no Diário Oficial da União e é de praxe que isso aconteça mesmo, Thiago, só a partir do 1º mês do próximo ano. E sobre esse encontro, ainda hoje, o presidente da República confirmou, por acaso, já o valor do salário mínimo que entra em vigor em janeiro? Confirmou sim, viu, Thiago? A gente até chegou a trazer aqui na nossa programação que esse salário ele teria, aí um aumento de R$ 106. Então, o valor ele vai para R$ 1.518. Esse valor ele vai ser a partir de janeiro do próximo ano. Esse decreto ele deve ser publicado ainda nesta terça-feira, dia 31 de dezembro de 2024. Estiveram presentes, para esse decreto do novo salário mínimo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e que ele disse o seguinte, que a valorização do salário mínimo é também um aliado importantíssimo no esforço de acabar com a fome no país, somando com os programas sociais. Isso de acordo com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Então, amanhã deve ser publicado no Diário Oficial da União, Thiago, esse novo salário mínimo. Lembrando, que esse salário, esse valor, ele foi discutido e aprovado dentro daquele pacote do corte de gastos que foi apresentado pelo governo e tão discutido lá dentro do Congresso Nacional. Então, amanhã nós teremos esse decreto do novo salário mínimo e, quem sabe, no dia 1º de janeiro de 2025, o decreto sobre a presidência de Gabriel Galípolo lá no Banco Central. Thiago. Perfeito. Então, reta final do ano, então o mercado também de olho nessas discussões da economia pelo governo brasileiro e também pelo Banco Central. Bom trabalho, Marília. Até daqui a pouco. Vou chamar mais uma vez Dora Kramer. Ô, Dora, seria esse encontro de hoje um pouco mais simbólico para mostrar que o governo está realmente preocupado? Obviamente também tem aproximação com o presidente do Banco Central, indicado pelo presidente Lula, mas é uma tentativa talvez de mostrar uma área que teve muita confusão nesse ano de 2024, não é, Dora? Exatamente, para transmitir a harmonia e eu vou até dizer a alegria do presidente Lula de ter um presidente do Banco Central indicado por ele. A questão é como será essa presidência do Banco Central, ao que o próprio Gabriel Galípolo indica, será exatamente como foi até agora, pautada
preservada a autonomia, que não tem outro jeito, porque isso é uma questão de lei, mas pautada pela realidade, pelos dados da realidade. Mas vamos ver, e aí todo mundo vai ficar de olho, né, Tiago, no ano que vem, como será a reação do presidente Lula, até porque, por causa daqueles atritos com Roberto Campos Neto, atritos absolutamente inúteis e impróprios, eu diria. Não foram inúteis porque eles não foram sem efeito, eles provocaram um efeito negativo, né? Então, se os juros continuarem altos, como indicou a última reunião do Copom, vamos ver como é que o presidente Lula vai se comportar. Ele que, naquele pronunciamento aí que nós mostramos na imagem, ao lado do Galípolo e do Haddad, teceu loas à autonomia do Banco Central. Então, todo mundo que se pergunta como será, não o comportamento do Gabriel Galípolo, que isso ele já indicou, mas o comportamento do presidente Lula frente às atitudes do Gabriel Galípolo. E a diretoria toda do Banco Central. Né? Não deve ter tanto atrito assim, mas vai saber, não é, Dora? Olha, Tiago, se o problema do presidente Lula eram os juros e os juros continuarem altos, como é que vai ser? Então, o problema era implicância com Roberto Campos Neto, só pelo fato do Roberto Campos Neto não ter sido indicado por ele. Por isso que eu digo, vai chamar atenção, vai todo mundo estar prestando atenção em como é que o presidente Lula vai se comportar. Os juros permanecendo alto e ele não criando nenhum atrito, então o problema não eram os juros. O problema era o fato dele não ter podido indicar o presidente do Banco Central, não é?